Bom dia, meus alunos queridos dos oitavos anos. Hoje estou passando para a gente fazer aquela correção daquele formulário que foi lá para vocês, que tinha anexo aqui um documento do Word, né, da Carolina Maria de Jesus, que eu acho hiper interessante a vida dela, né, porque além de ser uma mulher numa sociedade que é machista, negra e pobre, né? Venceu através da palavra, da arte com a palavra. E não é uma arte comum, né? Ela foi descoberta por um jornalista que na ocasião fazia uma matéria lá na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, e que descobriu, né, conversando com os moradores, a descobriu e acabou conhecendo o trabalho dela, o diário dela, né, um diário íntimo dela, que tornou-se um dos livros, que ela tem várias publicações, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E para isso, né, eu sugeri o poema, né, para trabalhar o poema Humanidade, que não tem erro ali, é o como ela escreve, é o como ela se coloca, né, que está ali, e é o falar, é o jeito que ela se coloca, é a variação linguística daquele lugar, naquele momento, daquela pessoa, naquele contexto social. Humanidade. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Noite que o ente humano é perverso e é tirano, egoísta, interesseiros, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Você fala assim, nossa, mas tem erro de ortografia. Realmente é o jeito como ela escrevia, né? Ela foi alfabetizada, ela era filha, na época, de um senhor muito rico, acho que ele era o dono da fazenda, e por causa disso, ela conseguiu ir para a escola naquela ocasião, porque os pobres e negros, muito mesmo porque eram pobres e negros, não tinham esse direito de nem sequer aprender a ler e escrever. E ela não gostou muito da escola. O que ela gostou? De saber que ela podia ler, porque ela gostava de livros, né, desde pequena. Bom, então a primeira pergunta aqui, que na realidade não é a primeira, mas é a número 3, é do que trata o poema. Trata da ambição do ser humano, né? De querer sempre mais, de ganhar dinheiro, de ir passando por cima das pessoas, né? Então, isso foi uma pergunta aberta, que eu considerei várias respostas, então não tem uma resposta fechada, tá? No poema, o que o eu poético se refere, no poema, o eu poético se refere a algum ser humano em particular? Quais comportamentos o eu poético critica? Não se refere a ninguém em particular, né? Não é uma pessoa XY, né? Está se referindo a uma gama de pessoas que tem esse comportamento. Mas que comportamento ele critica? Ambição, interesse, egoísmo, a perversidade, muitos outros que também dá para ser colocado aí nesse rol, beleza? Aí vem as questões que são de cunho gramatical. Notei que o ser humano, nesse trecho, notei que o ser humano, é um trecho lá do texto, que tipo de sujeito eu tenho neste trecho? Não se esqueçam, toda vez que eu for fazer análise sintática, eu começo pelo verbo. Esse é o verbo. Notei. Quem notei?
sujeito é eu. Ele aparece? Ele está exposto? Não. Mas eu sei que ele existe devido à desinência do verbo. Então, ele é um sujeito desinencial. A alternativa aí que não tem A, B, C, mas é a última bolinha do pacote da número 5. 6. No verso. Depois de conhecer a humanidade, o verbo pode ser classificado quanto à sua transitividade. E aí nós temos um outro trechinho lá do poema. Depois de conhecer a humanidade. Aí vamos falar de transitividade verbal, né? O verbo, ele pode ser transitivo, quando ele precisa de complemento, ou intransitivo, quando ele se completa por si só. E aqui, né? Que tipo de transitividade esse verbo tem? Depois de conhecer, esse é o verbo. Depois de conhecer. Conhecer, quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, vem imediatamente à nossa cabeça a pergunta: o que? A humanidade. A resposta que completa, né, o meu questionamento do verbo é a humanidade. Então, aí eu tenho um verbo que é, verbo intransitivo direto, e aqui em humanidade eu tenho um objeto direto. Tudo bem? Então, aí seria a segunda bolinha. O verbo é transitivo direto. 7. Ainda sobre o primeiro verso, depois de conhecer a humanidade. A expressão humanidade pode ser classificada como, já falei, objeto direto. Beleza? Então é a primeira bolinha e nós vamos para a 8ª e última pergunta. Na expressão a humanidade, o artigo a definido que acompanha o substantivo humanidade, aqui está ele, pode ser classificado quanto à sua função sintática como complemento verbal. Ele está completando alguma coisa do verbo? Não. Ele pode ser um adjunto adnominal? Sim, ó, ele está junto de um nome. Humanidade é um substantivo. Então, ele está junto de um nome, ele é um adjunto adnominal. Por que ele não é um complemento nominal? Porque ele não está acrescentando nada ao nome. Ele está apenas acompanhando, fazendo o quê? Definindo esse substantivo que vem depois dele. Ok? Desculpa não postar antes a correção. Eu tinha aluno ainda me pedindo o link para enviar a resposta. Tá bom? Super beijo. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, que é isso que importa nesse momento. Essa semana eu estou me programando para chamá-los novamente para a gente fazer correções. Que correções? Lembra aquela atividade que eu pedi para vocês, que eu tirei foto e mandei para vocês do livro? Então, eu vou fazer um chamamento, vou relembrar vocês e aí a gente vai ter mais correções aí na parada. Ok, galera? Beijoca, fiquem com Deus.